Muito bem, Alfa Notícias aqui pelos 87,5, sistema de frequência modulada para toda a cidade de Botucatu. Lembrando sempre, o nosso informativo é participativo, onde você, população, pode também estar aí dando o teu pitaco, dando aí a tua sugestão, dando aí o teu toque em cima das nossas matérias. Nosso WhatsApp é o 14996616411. Você também aí, caso precise aí de um sigilo maior, pode entrar em contato comigo mesmo, 996955853. Bom, participação agora do Dr. Tiago Devidé, ele que todas as sextas-feiras está aqui conosco para bater um papo a respeito dessas questões que envolve a questão da justiça. Aí o que a gente precisa realmente expor na data de hoje, né? A questão realmente dessa grande situação aí que acabou se envolvendo com relação à carne aqui na cidade de Botucatu, né? E a gente vai falar a respeito deste tema a partir de agora. Doutor, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Fernando, tudo bem, querido? Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Novamente é um prazer, agradeço aqui a oportunidade de estar presente no estúdio da Rádio Alfa Notícias e estarei aqui para, enfim, poder passar um pouco mais sobre as questões jurídicas que envolvem esse caso da prefeitura, né? Sobretudo a situação da carne aí, bem como a questão da liminar. Bom, doutor, desde o começo da nossa linha editorial falando a respeito desta carne, o senhor como bem sabe, né, a Alfa sempre teve essa linha editorial no sentido de trazer a notícia com responsabilidade, trazer a notícia com provas, trazer aí com os relatos da população, porque a gente está aqui para prestar esse serviço à nossa comunidade, à nossa cidade. E desde que isso foi colocado, às vezes até para a população soa diferente, mas espera aí, está acontecendo isso? Porque para a gente também é surreal. Acabei de falar com o Regis agora, existem alguns pontos que a gente acaba começando a investigação que fala, não, mas espera aí, é isso mesmo? É tão surreal às vezes a informação que a gente fala, não, mas não vai chocar? E a população sentiu-se chocada naquele momento quando a gente falou, olha, a gente tem aqui relatos de mães que receberam a carne estragada. A gente foi lá, abriu o pacote lacrado da carne e viu realmente que a carne estava estragada. Opa, peraí, vamos procurar os próprios municipais, a rede de educação, e aí a gente tem sempre aquela porta na cara. Não se tem respostas, não tem nada, aí ainda falam que é fake news, o que é pior ainda, né? Soltaram uma nota à população falando que era fake news, vários órgãos de comunicação aí que estão alinhados com esse discurso da prefeitura acabam falando, não, realmente foi fake news. Aí quando a gente vê o desenrolar dessa situação, quando a gente vê a própria Polícia Civil, a vigilância sanitária dentro da cozinha piloto, com armários e armários de carne que já foi devolvido porque eles já perceberam que cometeram um erro, aí que a população choca mais ainda, né? Ah, sim, com certeza. Inicialmente aqui até quero manifestar o meu repúdio com relação a essa questão. Sou pai de 2 filhas, é inadmissível até relativizar qualquer argumentação que possa sair em defesa do governo municipal. E eu falo isso com maldade das razões, porque a carne foi distribuída, né? Sim. Chegou, entre aspas, na casa dessas famílias que têm uma condição de hipossuficiência econômica. São as pessoas que mais precisam de um alimento. Até entendo que seria uma boa ação da prefeitura. Contudo, é preciso resguardar os princípios administrativos, da questão da licitação, da questão da fiscalização desses produtos quando chegam em loco na prefeitura e depois da redistribuição desses alimentos. E obviamente que isso causou um temor muito grande aos pais e alunos da rede municipal da cidade de Botucatu. Pois é, e aí a gente fica pensando, né, o que se fazer numa situação como essa, né? Porque foi amplamente divulgado pela Rede Alfa de Comunicação. A gente sabe que, apesar de ter viralizado esse assunto na cidade, mas não chegou de uma forma transparente para a população. Eu vi como que os comunicados chegaram. Olha, teve aqui uma situação aqui, a gente está recolhendo para depois a gente distribuir. Não se fala claramente. Sabe, eu acho que numa situação como essa, o secretário de Educação do município errou, vou um pouquinho mais longe, até mesmo o secretário de Saúde
também errou em não se posicionar, porque existe uma gravidade sanitária em cima de uma situação como essa, e o prefeito também errou. Porque ao invés de pegar e chegar para a população, olha, erramos aqui, a empresa errou, a gente está tomando as providências, olha, de forma nenhuma consuma essa carne até o final das investigações para a gente entender a amplitude que deu uma situação como essa. Não, preferem o silêncio, preferem se calar, preferem passar as informações em medidas homeopáticas que não causem um transtorno maior dentro das creches, das unidades escolares, e fica tudo por isso mesmo. E infelizmente o que acontece? Pode ter pessoas ainda em casa que tenham ainda essa carne imprópria para o consumo, né? Porque não é possível. Não é possível. O jeito que aquilo foi distribuído. Eu estive realmente na casa dessas mães. Fui lá e verifiquei. Infelizmente, a imagem não passa cheiro. Mas a coisa estava extremamente podre, doutor. Eu entendo e compreendo essa sua indignação, Fernando. E obviamente que a Secretaria de Comunicação do município, ela tem condição de contatar todos os veículos de informação, expor o que está acontecendo, né? E de forma até mesmo preventiva, evitar que outras pessoas venham consumir carne. Essa carne, aliás, que foi distribuída. Por que isso? Porque nem sempre todas as informações chegam no pessoal lá na ponta. Imagine Sim. todos os familiares e pais e alunos que receberam essa carne, que de repente não acompanham uma mídia, que não acompanham uma rádio, que está ali no seu dia a dia, acaba consumindo essa carne nessas condições. Obviamente que alguém pode parar assim no hospital, pode ocorrer algo mais grave, e é uma questão de ordem sanitária, gente. São vidas. A gente está tratando dos munícipes dessa cidade. E se o governo tem responsabilidade com os munícipes de Botucatu, ele deveria, assim, por bem, soltar uma nota de comunicação, recolhendo tudo a carne e admitir que errou, porque errou. Errou, só não teve coragem de admitir. Uhum. E quais são as implicações legais por uma situação como essa? Eu vou puxar aqui um comentário que a gente teve nas redes sociais. E é bem possível, né? A gente acabou entrando aí no perfil dessa pessoa que comentou. Daí eu entendi o porquê, né? Porque às vezes a gente tem aí alguns puxa-sacos de plantão, né? Mas assim comentou o seguinte: o povo reclama de tudo. Tá dado e ainda fica reclamando. Não sabe nem preparar uma carne e fica aí reclamando de uma coisa que foi dada pela prefeitura. Doutor, não é bem essa situação, né? A prefeitura, ao distribuir essa carne, por mais que seja ali uma situação, um projeto que envolva a distribuição de uma alimentação em período que não é escolar, mas aquilo tem as suas responsabilidades legais, né? Não é porque é dado que tem que ser podre, né? Sim, exatamente. Não é porque é dado que... E na verdade não é dado, né? Se parar para pensar, faz parte da contribuição de todos os munícipes, pode ser até mesmo de renda derivada que vem através da transferência GOV e aquisição desses alimentos. Mas voltando ao ponto aqui, olha, a situação é tão grave que a Polícia Civil chegou a diligenciar na cozinha piloto. A gente não está falando de fake news, a gente não está falando de algo que supostamente aconteceu. Carnes foram apreendidas. Acho que, salvo engano, o nutricionista do município reconheceu que a carne estava podre e que algumas análises já haviam sido realizadas, entendeu? E a carne está imprópria para consumo. E se a Alfa não tivesse lá naquele momento, porque foi feita a declaração perante as câmeras, através do nutricionista, o William Fernandes, falando para o delegado Dr. Marcelo Lanhos de Lima, o doutor falou assim: olha, mas onde está a carne estragada? Ele falou: está ali. Então, aquilo é uma confissão naquele momento gravíssima. Gravíssima. E ele falou: olha, a carne, inclusive, outras amostras já foram enviadas para análise no Adolfo Lutz. A gente tem essa aqui, recolhemos todas as carnes. Se não tivesse estragada, estaria recolhido? É essa que é a questão que a gente tem que entender, né? Então, aqui a gente pode pontuar questões de aspecto criminal, questões de improbidade administrativa, podemos falar de processo administrativo sancionador para a empresa que fornece os alimentos na cidade. Aliás, não sei se foi exatamente a empresa que fornece a merenda escolar,
Mas, nesse caso concreto, a que forneceu os kits, muito possivelmente ganharam uma licitação. Então, aí precisa analisar as cláusulas contratuais, quem é o fiscal da prefeitura, notificar essa empresa e abrir um processo administrativo sancionador. É isso que tem que ser feito. E vou além. Com relação à Câmara Municipal, os vereadores não podem ficar omissos. É dever, poder deles, fiscalizar os atos do Poder Executivo, até mesmo os vereadores de base. Não dá para ficar silente numa situação dessa. Tem que abrir uma comissão especial de inquérito dentro da Câmara Municipal e estudar o caso concreto, ouvir as pessoas, ouvir nutricionistas, ouvir pais e alunos e etc. e tal. A coisa não pode ficar por aqui. Alguém precisa ser responsabilizado. Alimento estragado foi colocado na praça para consumo de pessoas com situação de hipossuficiência econômica. Isso não pode acontecer. E isso não pode ficar sem uma resposta plausível, entendeu? Dentro da Câmara Municipal e dentro do próprio Poder Executivo. Doutor, diante desta ausência de informação, de comunicação da Prefeitura para com os munícipes, tendo em vista que já foi até recolhido parte dessa carne, quais são as implicações legais diante aos olhos da Justiça por esse não comunicado? Aos olhos da Justiça, sim, pode gerar improbidade administrativa. Isso pode acontecer. O Ministério Público agora pode possivelmente instaurar um inquérito civil público para investigar o caso. Lógico que, obviamente, em paralelo tem um inquérito policial lá que também está tramitando, acho que, salvo engano, na primeira central de Polícia Judiciária. Foi o Dr. Lanhoso que compareceu Sim. Então, veja bem, inquérito criminal, inquérito civil público, possivelmente uma improbidade administrativa, entendeu? E, lógico, com relação aos pais e os familiares que foram lesados, cabe uma ação civil aí, indenizatória, porque o município tem uma responsabilidade, nesse caso, solidária e objetiva com a empresa que forneceu os kits alimentares. Uhum. E a gente tem uma outra situação também da responsabilidade direta a respeito dessa situação. Hoje, por exemplo, o Botucatu vergonhosamente só tem um nutricionista, que é o que estava lá. O William Fernandes é um servidor, a gente pode citar ele aqui sem problema nenhum. E a gente também não está aqui colocando em pauta a culpa, jogando a culpa inteiramente nas costas dele, deixar bem claro isso daí, porque ontem também houve alguns relatos assim, né? Mas, puxa, o William não tem culpa de tudo. E não é, a gente só está relatando uma situação, uma informação. A gente não está aqui culpando, não é uma premissa da imprensa chegar aos culpados. Mas há uma questão jurídica que pode incriminar alguém nessa cadeia de responsabilidade. E eu vejo aqui três funções que podem, de repente, pagar o preço disso. A menor de todas, geralmente é a menor que acaba estourando, né? A gente tem a função do nutricionista, a gente tem a função do secretário de educação, que estava ciente desde o começo, pois desde o começo, quando a carne foi colocada lá, bem no comecinho da semana, foi levado ali a carne, foi aberto a carne ali na frente de todo mundo, inclusive com o conselheiro, com o vice-presidente do Conselho de Alimentação Escolar, entendeu? Olha, está acontecendo problema. E nenhuma atitude foi tomada. Nenhuma atitude foi tomada. De forma muito tímida, eles começaram, não, vamos conversar lá com quem falou a respeito do assunto. Chegaram até levar uma marmita. Tá aqui a carne preparada. Não cola, né, doutor? Não cola. E assim, existem agora essas três funções. Eu não vou nem falar das pessoas, eu vou falar das funções. O nutricionista, o secretário de educação e até mesmo o prefeito de Botucatu. Uma situação como essa, se aí as investigações derem esse encaminhamento e apontar que houve falhas nessa comunicação com a população, pode sobrar para eles também, né? Tá, vamos lá. Lógico, né? A prefeitura ela vai ter que instaurar um processo administrativo disciplinar. Primeiro para averiguar as questões aí dos servidores. Quais são a responsabilidade com relação às atuações e às atribuições do cargo. Agiu em desacordo com a legislação? Né? Foi omisso? Foi imprudente? Foi negligente? Algo do gênero? Precisa se aquietar essa informação. Aí a gente também fala em âmbito ainda do Poder Executivo em um processo administrativo sancionador, para possivelmente sancionar a empresa que forneceu os kits alimentares
para a prefeitura. Pode ser que ela tenha sim uma responsabilidade, como pode ser que não. Não sei em que tempo chegou esse material, se esse material foi guardado em um local apropriado e posteriormente se ele foi distribuído dentro dos aspectos sanitários aí que existem as normativas que impõem a obrigação do poder distribuir da forma correta. Então a gente falou de um processo administrativo disciplinar, face de possíveis servidores públicos municipais, falamos de processo administrativo sancionador da empresa que obviamente ganhou a licitação, se ela tiver, obviamente, culpa. Eu não sei toda essa logística da prefeitura, como que foi, quando que chegou o material ou quando que foi efetivamente distribuído. Estamos falando daí também de uma comissão especial de inquérito, numa comissão especial de inquérito parlamentar, que pode sim, os vereadores têm condição de abrir uma CEI para investigar o caso. Isso daí é uma questão de competência e atribuições da edilidade, do Poder Legislativo, da Câmara Municipal de Botucatu, tá? E depende, obviamente, da vontade dos vereadores. Aí a gente fala de uma quarta situação aqui, que é o procedimento policial que foi instaurado, obviamente, na Delegacia de Polícia Judiciária. Então a gente está falando de um inquérito policial. E também de um inquérito civil público, que o Ministério Público pode se instaurar, pedindo informações para a Prefeitura, e depois, se haver, por assim dizer, a materialidade delitiva e os elementos essenciais que corroboram para um processo por improbidade administrativa, isso pode vir a acontecer. Então a gente está falando de 5 procedimentos aqui. Ó. Sim. Uma questão também que chamou muito a atenção, né, o posicionamento da própria Prefeitura diante da situação que a gente estava enfrentando naquele momento. A gente tinha uma informação privilegiada, nós somos um meio de comunicação como qualquer outro que possa existir aí no Brasil, e a gente tinha as informações privilegiadas que iria acontecer aquela diligência naquele momento. Isso foi fato, a gente estava lá para acompanhar essa situação. Aí o que aconteceu? A polícia chegou de surpresa, nem o pessoal da cozinha piloto sabia daquilo, nem a prefeitura, na verdade, sabia daquilo. Chegou lá de surpresa, porque a diligência tem que ser feita desse jeito, é uma atribuição deles fazer a coisa desse formato. Só que chegou lá, a gente pegou como imprensa, era um lugar público, a gente não arrombou nada, a gente chegou lá, pediu autorização, inclusive na imagem que a gente colocou, das funcionárias que estava lá, falei, a gente está acompanhando o pessoal. Ah, não, pode entrar, me acompanhe. Me levou até o lugar do galpão onde estavam acondicionadas as carnes ali. Só que, naquele momento, o nutricionista olhou e falou, peraí, a imprensa está aqui? O que está fazendo aqui? Como se a gente fosse um OVNI ali naquele momento, naquela diligência. Não, eu preciso checar com a prefeitura se eles podem ficar aqui. Aí foi lá, ligou para o secretário de Educação, Gilberto Mariotto. Não, tem que conversar com a secretária de Comunicação. Aí a secretária de Comunicação, o relacionamento já é mega, ultra blaster, bom aqui com a gente, falou, não, eles precisam sair. Eu, com não queria atrapalhar ali a questão da Polícia Civil, já tinha feito tudo o que eu precisava ali, não precisava me ausentar, mas acabei acatando o pedido. Foi um pedido, na verdade, que ele acabou fazendo ali, né? Um pedido tipo assim, ou sai, entendeu? E a gente foi convidado a sair. Fui lá na parte externa do local, estacionamento, não tinha nada a ver com dentro do galpão, porque queria pegar um depoimento das outras pessoas envolvidas. Não, você tem que sair lá na rua. Lá na rua. E aí a gente quer entender o que eles pensam que pode aqui na nossa cidade. Quais são os limites do jornalismo frente a uma situação como essa, doutor? É engraçado, né, Fernando, que a pergunta que se faz, por que não mandou um delegado de polícia sair do prédio e toda a sua equipe, né? Isso não aconteceu, né? Os agentes da vigilância? Né? E os agentes da vigilância do estado de São Paulo. Não, é estranho, né? Sou estranho. Mas trata-se de um prédio público, em que pese não ter uma circulação aberta ao público, ainda assim, o jornalismo, a mídia local, entendeu? Ela pode sim comparecer em loco, principalmente para noticiar informações de interesse público, que é o caso. Eu não tenho dúvida que, nesse caso concreto, aconteceu um abuso de autoridade e eu não permiti a sua permanência no local.
sobretudo para trazer à tona aí a transparência dos atos do Poder Executivo. Porque eles querem, na verdade, camuflar toda essa situação. Desde o começo está sendo colocado assim, não, é só a Alfa que está falando. É só a Alfa porque os outros órgãos de imprensa supostamente estão todos alinhados a esse discurso da prefeitura. E, inclusive, rebatendo de uma forma errada, eles sim estavam cometendo uma fake news que falou que a informação era falsa, não tinha nada com a merenda. Não tinha. A Polícia Civil estava lá com um caixote, uma parede como essa aqui do estúdio, lotadas de carnes devolvidas, que inclusive o próprio delegado e a vigilância sanitária naquele momento falou, olha, o que vocês vão fazer com isso? O delegado perguntou, não, a gente vai devolver. Não, devolver não. O pessoal da vigilância falou, vocês vão tutoriar agora esse material aqui, porque isso aqui vai ser incinerado, porque se devolver para a empresa, é muito provável que ainda está no prazo de validade, a gente nunca questionou essa situação diante da carne ali, a carne está na validade, eles vão mandar para uma outra instituição, para uma outra escola, para uma outra cidade. Falou, não, está sob investigação, incinera. Agora, a questão da prefeitura de solicitar que a empresa pegue e devolva uma carne normal, né, uma carne sadia para a população, aí é uma outra questão administrativa da prefeitura. Agora sim, toda essa questão envolvendo a imprensa é onde a coisa pega, porque não há transparência no processo. Eu fico imaginando se uma outra mídia estivesse naquele momento lá, iria falar, nossa, está acontecendo aqui tal coisa, mas está tudo bem. Está tudo bem. Não está tudo bem. O fato que aconteceu ali naquele momento era gravíssimo e precisava sim ser passado para a população, até mesmo para embasar que o que a gente tinha feito dias atrás ali, perante as mães que tinham recebido o produto, era legítimo, né? Então, você sabe o que soa contraproducente e é engraçado, porque a prefeitura, aliás, o município promove diversas ações civil pública em desfavor da Rádio Alfa Notícias, por fake news e falsa comunicação de informação. Aí. Basicamente é isso que eles fazem. Agora eu pergunto se ele vai usar a procuradoria para fazer isso contra a prefeitura, porque é lógico, né, que os procuradores não podem processar o órgão público que o remunere. Mas soltaram uma nota falsa. É fake news. A informação é falsa. Eles erraram, a carne está estragada. E agora? Como é que faz? Uhum. Tinha ali uma materialidade das provas, né? Sim, sim. Tanto é que o próprio nutricionista, que é quem está acompanhando esse caso concreto, diga-se de passagem aqui, não tenho nada contra a pessoa do nutricionista, mas daquilo que eu vi na matéria, ele mesmo acabou admitindo ali que tinha carne estragada e que a carne que estava imprópria para o consumo estava constada num espaço físico ali dentro da cozinha piloto. Então, assim, se o único nutricionista do município já reconheceu que a carne está estragada e que ela foi, entre aspas, encaminhada para a perícia, e acredito que já até tenha uma resposta pericial sobre isso, até mesmo porque ele acabou deixando a carne estragada de lado ali, obviamente que a materialidade delitiva, pelo menos no que toca a questão sanitária, está posta ali. Uhum. A carne estava imprópria para o consumo. E uma ação pública cabe nisso tudo? O Ministério Público cabe ajuizar sim, uma ação de improbidade administrativa em desfavor do município. Uhum. E as questões de ordem sanitária podem sim até desaguar, descortinar para uma questão de ordem criminal mesmo, se ficar comprovado daí o dolo, né? Uhum. A vontade livre e consciente de colocar o produto impróprio em circulação para consumo. Doutor, uma outra questão que acabou circulando aí as redes sociais, a gente até chegou a divulgar aqui na semana passada, e tem muita gente caindo nesse golpe, né? No golpe do falso advogado. Hoje, qualquer pessoa pode entrar lá no Tribunal de Justiça pelas redes sociais e acessar alguns tipos de documentos, de contratos, de processos que são ali, não são colocados sob sigilo de justiça e acabam tendo acesso a isso. E aí eu vou um pouquinho mais além, alguns advogados também têm toda uma expertise, têm toda uma legalidade de acessar alguns painéis ali e tá entendendo como que está acontecendo alguns contratos. Aí, diante dessas informações privilegiadas, se cria contatos falsos de WhatsApp, geralmente com a foto do advogado. Eles fazem um trabalho muito interessante, vamos dizer assim, e acabam pegando ali algumas peças do contrato também,
faz o download disso daí, baixam ali no dispositivo e envia. Fala, para realmente caracterizar, somos realmente do escritório X que estamos entrando em contato com o senhor. Às vezes é até questionado, mas esse telefone eu nunca recebi. Não, esse telefone é um telefone novo aqui do escritório. Isso daí acontece de uma forma ou de outra, só que daí, olha, a tua decisão aqui saiu. Aí, para a gente ter acesso a esse montante, você precisa mandar um Pix aqui para fazer um pagamento administrativo para desbloquear isso daí. E o golpe está aí, a pessoa, diante de tantas informações supostamente verdadeiras, acaba fazendo Pix e nada, na verdade, caiu num golpe daqueles, né? É duro, Fernando, porque essas pessoas são especialistas em ludibriar e colocar em engano as pessoas. Obviamente que eles têm informações privilegiadas, porque a maioria dos processos são públicos por sua natureza. Então há uma facilidade de um acesso. Eu, como advogado, eu posso dizer, com maldade das razões, que é um processo ou outro que a gente não tem condição de, obviamente, dar uma sapeada ali, né? Por que isso acontece? Acontece quando tem processos que tem a questão ali de salvaguarda, do segredo de justiça, envolvendo menores incapazes, de violência doméstica, entre outros processos mais que precisam de um sigilo em que a publicidade desse processo ela fica restrita apenas às partes, ou seja, aos advogados, ao magistrado e as partes que compõem o processo ali. Mas a maioria, 99,9% dos processos são, na sua essência, públicos, entendeu? Então aí fica fácil de obter a informação. Aliás, essa é até uma preocupação do presidente da OAB aqui de Botucatu, diga-se de passagem, um excelente presidente, o Ricardo Delfim. Acho que o senhor poderia estender o convite aqui para que ele comparecesse em loco, pudesse explicar melhor. É uma preocupação dele com relação a essa questão. Aqui na praça, em Botucatu, obviamente, tem muitas pessoas se passando por advogado, sem o ser. Utiliza também, lógico, as informações do escritório para contatar o cliente e falar assim: olha, seu processo foi sentenciado, saiu uma causa XYZ, você vai ganhar tanto, eu preciso que você faça um Pix, eu preciso que você pague esse boleto e etc e tal. E não é isso, né? Para aquelas pessoas que têm o processo tramitando, entre em contato pessoalmente com o seu advogado, ligue, fale por telefone o que está acontecendo, porque nós, advogados, também estamos sendo prejudicados com isso, entendeu? Porque acaba gerando até uma certa desconfiança de um cliente. Esses dias, alguns colegas da Guarda Civil Municipal entrou em contato comigo, eles tinham um processo também, e falou: doutor, viu, estão se passando pelo senhor. E aí foi extremamente desconfortável, e a gente está passando por isso, e não é só nós, profissionais da advocacia, mas odonto, médicos, clínicas, entre outras profissões mais. Mas fique esperto, entre em contato com o seu advogado pessoalmente, tá? Pergunte como está o processo, pegue a senha do processo, o número, comparece em loco lá no fórum. Se o seu processo for de Botucatu, comparece lá no fórum, vai no cartório da respectiva vara, pega o número do processo e senha, fala: olha, eu sou fulano de tal, eu tenho um processo que tramita aqui no fórum de Botucatu, eu quero o número do processo e a senha. Aí você consegue acompanhar em tempo real e saber se essas informações dessas pessoas que estão contatando e se passando por advogado é verdade ou não. E o duro é que isso soou muito forte agora no recesso forense, né? Eles aproveitaram que os advogados estão descansando, estão em férias, estão viajando, o escritório está fechado, muitas das vezes o advogado não vai entrar em contato, não vai sair numa publicação, não vai sair numa sentença, os prazos estão suspensos, os magistrados, todo o poder judiciário também, os serventuários estão, digamos assim, de férias, em descanso. Então, assim, eles aproveitaram esse recesso para explorar isso ao máximo, e mas muita gente foi enganada e caiu no golpe aí do falso advogado. Perfeito. Mais algum ponto para hoje, doutor? Não, acho que é somente isso. Desejar um excelente final de semana a todos os ouvintes. E na sexta-feira que vem, se Deus assim permitir, eu estarei aqui novamente. Muito bom. Inclusive, a gente pede à população, nossos ouvintes, telespectadores, que se tem alguma pauta aí que quiser que a gente aborde aqui, a gente encaminha isso daí para o doutor Tiago Devidé. Ele vai aqui analisar essa situação e vai trazer aqui para essa mesa de discussão aqui, para informar de uma forma bem simples aí a população
algo que parece às vezes ser um bicho de sete cabeças, né? A questão do judiciário, a questão da justiça, das leis, mas a gente tem toda sexta-feira aqui, a gente bate um papo aqui para trazer isso de uma forma bem esmiuçada, para realmente trazer informação, que a informação ela é muito importante para a população, para saber todos os seus direitos e deveres. A gente vai sair para um rápido intervalo e daqui a pouquinho, na volta do intervalo, a gente já tem o Tirso aqui, falar dessa movimentação, desse evento que vai acontecer aí no próximo final de semana, né, no próximo domingo, que é o Acorda Brasil, que vai acontecer aqui na cidade de Botucatu. Rápido intervalo e a gente já volta.